Se você pudesse ouvir a voz de Jesus agora, talvez ele começaria assim: eu conheço cada lágrima que você já derramou em silêncio. Eu conheço as noites em que você deitou a cabeça no travesseiro e pensou em desistir. Eu vi quando ninguém mais viu. Eu ouvi quando você falou comigo mesmo, achando que estava sozinho. Muitas vezes você olha para a sua vida e sente que está lutando batalhas demais. Problemas aparecem de todos os lados. Preocupações, medo do futuro, dificuldades financeiras, pessoas que te decepcionaram, portas que pareciam abertas e de repente se fecharam. Em alguns momentos parece até que Deus está em silêncio. Mas Jesus olha para você hoje e diz: eu nunca estive em silêncio, eu estive trabalhando. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Aquilo que parece uma porta fechada pode ser apenas a proteção divina impedindo você de entrar em algo que não era o melhor para a sua vida. Você precisa entender algo poderoso. Deus não perde o controle da história. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhuma oração sua foi esquecida. Nenhum momento em que você buscou a Deus foi ignorado. Jesus continua dizendo ao seu coração: filho, filha, você não faz ideia de quantas vezes eu te protegi de coisas que você nunca chegou a ver. Quantas vezes eu desviei caminhos perigosos. Quantas vezes eu calei palavras que seriam ditas contra você. Quantas vezes eu impedi ataques espirituais que poderiam atingir sua vida. Existe um mundo espiritual acontecendo além do que seus olhos podem ver. Enquanto você luta na terra, Deus luta por você no céu. Muitas pessoas pensam que seguir a Deus significa nunca enfrentar problemas. Mas a verdade é que até nas tempestades Deus está presente. Jesus nunca prometeu que você não enfrentaria lutas, mas ele prometeu algo muito maior, que você nunca enfrentaria essas lutas sozinho. Quando Pedro começou a afundar no mar, Jesus estava ali para segurar sua mão. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus estava ali para chamar a vida de volta. Quando a tempestade ameaçava afundar o barco, Jesus estava ali para acalmar o vento. Isso significa que a mesma voz que acalmou o mar ainda pode acalmar a sua vida hoje. Talvez agora você esteja vivendo um momento difícil, talvez esteja cansado, talvez tenha orado muito e ainda não viu a resposta que esperava. Mas Jesus fala com amor. Não desista agora. Você chegou até aqui porque eu estive com você. Se Deus te trouxe até este momento da sua vida, é porque ainda existem promessas que vão se cumprir. Existe algo importante que você precisa lembrar. Deus não trabalha no tempo da ansiedade humana. Ele trabalha no tempo perfeito. A semente não cresce no mesmo dia em que é plantada. Primeiro ela fica escondida debaixo da terra. Parece que nada está acontecendo. Parece que tudo está parado. Mas no silêncio da terra, a vida está sendo preparada. Assim também é a sua vida. Talvez você esteja em um tempo de preparação. Um tempo em que Deus está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter, preparando seu coração para algo maior. Porque quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechar. Jesus diz: eu sou o Deus que abre caminhos no deserto. Eu sou o Deus que faz rios nascerem onde só havia seca. Eu sou o Deus que transforma histórias. Olhe para a Bíblia e veja quantas histórias começaram com dificuldades. José foi traído pelos próprios irmãos antes de se tornar governador. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Moisés viveu no deserto antes de libertar um povo inteiro. Isso mostra algo poderoso. Deus costuma preparar grandes destinos através de grandes desafios. Então não olhe para suas lutas como o fim da história. Muitas vezes elas são apenas o começo de algo muito maior. Talvez você já tenha pensado: por que minha vida é tão difícil? Mas Deus pode transformar essa pergunta em algo diferente. Para que estou sendo preparado? Porque pessoas que passam por processos profundos geralmente carregam propósitos profundos. Jesus olha para você hoje e diz: eu não terminei minha obra na sua vida. Mesmo quando você erra, mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando sua fé parece pequena, Deus continua trabalhando. A graça de Deus é maior que os seus erros. O amor de Deus é maior que as suas falhas. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Talvez você tenha cometido erros no passado que ainda pesam no seu coração.
Talvez existam arrependimentos, escolhas que você gostaria de voltar atrás. Mas Jesus diz: venha como você está. Eu não rejeito um coração arrependido. A cruz não foi construída para pessoas perfeitas. Ela foi construída para salvar pessoas quebradas. E é exatamente por isso que existe esperança. Deus é especialista em restaurar vidas. Ele pega histórias quebradas e transforma em testemunhos poderosos. Ele pega pessoas desacreditadas e transforma em instrumentos de milagre. Talvez hoje você se sinta pequeno. Talvez se sinta invisível. Talvez ache que sua vida não tem importância. Mas para Deus você tem um valor incalculável. O mesmo Deus que criou o universo conhece o seu nome. Ele conhece seus pensamentos. Ele conhece seus sonhos. Ele conhece seus medos mais profundos. E mesmo assim ele escolheu amar você. Isso significa que sua vida tem propósito. Mesmo que agora você não veja claramente o caminho, Deus está guiando cada passo. Jesus continua dizendo: confie em mim quando o caminho parecer escuro. Porque fé não é enxergar tudo. Fé é continuar caminhando mesmo quando você ainda não entende tudo. A fé verdadeira nasce exatamente nos momentos mais difíceis. Quando tudo está fácil, qualquer pessoa acredita. Mas quando tudo parece incerto, e mesmo assim você continua confiando em Deus, algo poderoso acontece dentro de você. Sua fé se fortalece. Seu espírito cresce. Seu coração se aproxima mais de Deus. Talvez você esteja esperando um milagre. Talvez esteja esperando uma resposta. Mas às vezes, o maior milagre que Deus faz primeiro é dentro de nós. Ele transforma nosso coração. Ele transforma nossa forma de enxergar a vida. Ele transforma nossa força interior. E quando isso acontece, você percebe que mesmo no meio das lutas existe paz. Uma paz que o mundo não consegue explicar. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem da presença de Deus. Pode existir tempestade ao redor, mas dentro do seu coração existe segurança. Porque você sabe que Deus está no controle. Talvez hoje seja o dia em que você precisa ouvir isso. Sua história ainda não acabou. Aquilo que parece o último capítulo pode ser apenas o começo de um novo tempo. Deus pode restaurar o que parecia perdido. Deus pode abrir portas que pareciam impossíveis. Deus pode trazer alegria onde existia tristeza. Jesus olha para você agora e diz: levante-se. Continue caminhando. Eu estou com você. Mesmo quando ninguém acredita, Deus acredita. Mesmo quando o mundo duvida, Deus vê potencial em você. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus ainda pode fazer milagres. Então não permita que o medo seja maior que a sua fé. Não permita que as circunstâncias determinem o tamanho dos seus sonhos. E nunca se esqueça: Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Amanhã pode trazer surpresas que você nem imagina. Uma porta pode se abrir, uma resposta pode chegar. Um milagre pode acontecer. Porque quando Deus decide agir, tudo pode mudar em um instante. Então respire fundo. Entregue suas preocupações a Deus. Confie no processo. E lembre-se sempre: Jesus caminha ao seu lado em cada passo da sua jornada. Enquanto Ele estiver com você, sempre haverá esperança. Sempre haverá um novo começo. Sempre haverá um milagre possível.